Texto de Apocalipse 21, versículo 1 a 8. Eu quero te fazer aqui 3 desafios que você possa refletir. O primeiro deles, se você tem planos e projetos de coisas novas em 2025, saiba que há planos e projetos que você tem que são comuns ao ímpio, ao incrédulo. Porque são planos e projetos meramente deste mundo terreno. Conforme eu falei, mudar de cidade, emprego novo, fazer exercício, ir para academia, economizar dinheiro, etc. Isso não é uma prerrogativa do povo de Deus. Existem pessoas não cristãs até que conseguem melhor do que nós planejar suas próprias vidas. Não deveria ser assim, mas existe assim. Há pessoas pagãs que administram muito melhor as suas finanças do que cristãos. O cristão deveria ser um exemplo na administração das suas finanças. Mas muitos de nós cristãos somos um desastre na gestão das nossas finanças. Então não é simplesmente a mudança de um calendário, de um ano, que vai fazer com que nós tenhamos vida nova. O que ele está falando aqui é uma coisa nova, que é fruto do que fala aqui. Vamos voltar lá em 2 Pedro, capítulo 3. Texto que eu já li, onde ele fala assim no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, que os seus planos de uma coisa nova sejam coisas novas que tenham a marca da justiça. Em outras palavras, está relacionado com as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. É aquela sede de justiça. Deus coloca no nosso coração 3 ganchos: sede de justiça, sede de eternidade, sede de propósito de vida. Quando lemos o livro de Eclesiastes, vemos que Deus coloca no ser humano 3 ganchos: sede de justiça, sede de eternidade, sede de propósito de vida, uma vida que vale a pena ser vivida. A satisfação dessas coisas, elas são somente supridas em Cristo Jesus. Porque somente nele nós encontramos a justiça divina. Somente nele nós temos a eternidade. Porque somente nele não há mais morte, porque nós temos a vida eterna. Somente nele há o propósito da vida, que vale a pena ser vivida. 2 Pedro fala que, versículo 13, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora, se nós formos para Isaías, capítulo 33, versículo 17, ou melhor, 32, 17, fala assim: o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça será paz. E a paz traz repouso e segurança para sempre. Romanos 5:1, justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É a justiça de Deus que nos dá a reconciliação, a paz com o próprio Deus. E é a paz que traz de nós o repouso e a segurança que advém do próprio Deus. Queres ter uma vida de justiça? Uma vida de paz? Onde você possa experimentar de Deus as bênçãos espirituais na sua vida, como a justiça, paz, alegria, repouso, segurança, etc. Que você possa cada vez mais desejar isso na sua vida. Isso faz parte das coisas novas que Deus proporciona na nossa vida. Por isso, em 2 Coríntios 5:17, fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos 6, versículo 4, fala que nós devemos andar em novidade de vida. Então, uma vida nova, fruto de uma nova criação,
é bênção de Deus. Não é da mudança da cidade. Bia, não é na mudança da cidade, Sérgio. Todos nós aqui, isso nós conseguimos por sermos povo de Deus e Deus habitar no nosso meio. E por que nós devemos crer nisso? Porque quem fala é aquele que diz Apocalipse capítulo 21, é aquele que é fiel, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. É aquele que é o princípio e o fim. É aquele que é o Deus eterno. É aquele que é o Deus todo-poderoso. Então eu posso e devo confiar nesse Deus. Porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele cumpre todas as coisas que ele promete na sua palavra. E uma das coisas que ele promete é que aquele que tem sede encontra nele a fonte da água da vida e encontra de graça. Então nós podemos ter certeza que a sede de justiça, de paz, de contentamento, de segurança, de repouso espiritual, etc., nós encontramos somente em Deus. Não é na mudança de um calendário, não é na mudança das circunstâncias da nossa vida, mas é por causa do relacionamento com Deus, de um Deus que habita no nosso meio, porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. E por último, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, etc., deixando claro que essas promessas é aquele que diz no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas. Existe aquela pergunta, o crente ele tem que perseverar ou ele persevera? O verdadeiro cristão, ele persevera. Em João 8, Jesus falou aos que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando está terminando o livro de Judas, um livro que é um grande desafio, algum tempo atrás eu lembro que eu preguei Judas durante vários domingos, e ele começa no versículo 3, amados, quando pregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi-me que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, os santos, eles batalham diligentemente pela fé. Eles permanecem na fé. Eles são vencedores. Paulo fala em 2 Coríntios que nós somos mais do que vencedores. Em Romanos 8 também ele fala, nós somos mais do que vencedores. Ou seja, Deus não nos dá um espírito de covardia, de derrota. Mas nós somos vencedores. Agora, por que nós somos vencedores? Judas termina no versículo 24, dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor, nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Nós somos mais do que vencedores, não por causa de nós, mas porque nós temos um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar.